E hoje eu vou trazer uma convidada muito especial que é cirurgiã dentista, membro da nossa equipe de cirurgiões dentistas da rede de clínicas Dental Kids, né, doutora Roberta Tagliati, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como ser referência trabalhando em clínica, né? Ela e o marido Bruno, que está aqui já na live, que abriram recentemente uma unidade da Dental Kids na cidade deles. Né? Então, hoje vamos falar um pouquinho. Muitos dentistas trabalham em clínica, né? Não são donos do seu consultório, não são donos das suas clínicas e acreditam que não dá para ter um bom faturamento ali trabalhando em clínica, enfim, não dá para ser referência, você não consegue ser conhecido, ser procurado, né, trabalhando em clínica. Então eu vou trazer aqui a Roberta, eu chamo já de Roberta, né, já está há alguns anos trabalhando com a gente. Vai ser a primeira vez ao vivo, né? Apesar dela já ter feito aí alguns vídeos no nosso canal da Dental Kids. E eu convidei você aqui, Roberta, para o pessoal conhecer um pouquinho de como é a nossa realidade lá na Dental Kids e para saber que é de verdade, né? Que é de verdade que o que eu ensino para os dentistas fora, né? Ou seja, no método dentista referência, nada mais é do que eu aplico ali dentro das clínicas, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho. Conta para todo mundo que está aqui, Rô, quem é você, né? Por que odontologia? Quando você se formou? Onde você se formou? Conta um pouquinho aí do seu começo na odontologia para gente. Bom, a odontologia começou de um sonho com uns 13, 14 anos. Não tenho ninguém na família dentista. Então, quando eu decidi, meu pai perguntou, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, e eu tinha acabado de colocar aparelho. E o dentista que fazia a manutenção, acompanhava o caso, ele virou um amigo da família e me fez gostar da odontologia. Ele fazia com muito amor, fazia não, ele faz ainda com muito amor. E eu falei, é isso que eu quero. Inicialmente, eu fui fazer odonto para ortodontia, para a parte da orto. Falei, é isso que eu quero, é a orto que eu quero. E aí, quando cheguei na faculdade, comecei a faculdade em 2008, quando eu entrei na faculdade, metade da faculdade eu já sabia que não era bem aquilo que eu queria, mas a pediatria estava bem lá no fundinho. E aí eu terminei, falei, vou fazer orto, mas não era o que eu me achei. Aí eu falei, não, é pediatria mesmo, porque todo mundo falava, é doida, né? Todo mundo falava, é doida cuidar de criança, vamos fazer outra coisa. Falei, não, eu vou na pediatria. E aí eu me achei, me encontrei. Já estou na Dental Kids já há 5 anos, vai fazer 6 anos. E antes eu trabalhei em outras clínicas, mas não me encontrava também, não tinha tanta criança como eu tenho lá, então era bem misto. Aí eu falava, não, eu quero outra coisa. E aí eu encontrei vocês e foi um encontro para a vida mesmo. Falei, é aqui que eu vou ficar. Rô, conta para mim uma coisa, se você se lembrar, né? Qual foi a sua maior dificuldade, assim, quando você entrou lá na Dental Kids? Você se lembra? Eu me Qual foi o lembro. maior desafio seu, assim? Desafio eu acho que você vai lembrar também. Eu era uma coisa para fazer exo. A extração para mim eu tremia toda e eu lembro de várias vezes eu entrei na sua sala chorando e você falava, não desiste, né? Não, é isso mesmo, é começo, vai dar certo. E me incentivou bastante. Mas era extração para mim, eu falava, meu Deus do céu, eu me tremia toda hora que falava, é extração. E aí foi indo e acabou que, mas foi meu maior desafio. E sozinha eu não ia, acho que conseguir enfrentar ele. Várias vezes eu entrei na sua sala
Eu falava, Carla, não vai dar. Você, não, volta lá, vai dar sim, vai dar certo, você vai conseguir, você vai ver. E A gente não pode parar, né? Eu não, costumo falar que a gente só fracassa quando desiste, né? é, Não pode é. desistir. Roberta, fala para mim uma coisa. Eu trouxe você aqui porque hoje você é nas nossas clínicas uma referência, né? Os pacientes ligam lá e querem você, querem ser atendidos por você. E isso foi uma conquista sua, Foi. né? Você falou que está já há 5 anos com a gente. Eu nem me lembrava que já fazia tanto tempo, Já. né? É bastante tempo, né? E no começo, quando você entrou, ninguém te conhecia, né? Lá nas clínicas, ninguém te conhecia. Você Não. atendia os pacientes que chegavam lá. E hoje você é procurada, né? E a gente sabe que dar um ótimo atendimento é muito importante, né? E É. para você, esse é um diferencial seu. É o seu atendimento, né? Ali com os pacientes, com os pais, né? Os pais querem você, só querem voltar com você. E isso, para quem trabalha numa clínica, é uma conquista e você fez o seu nome, né? É, é. E aí eu queria conversar com você um pouquinho, porque eu ensino dentro do método dentista referência, divulgação também, né? Também a parte de divulgação, porque o paciente precisa chegar na clínica, ele precisa chegar no consultório e precisa ver a gente de alguma forma. E quando você começou a aparecer nas nossas divulgações, você topou, né? Você falou, não, vamos embora lá. Começou a fazer palestra em escolinha, em escola grande, né? Gravou vídeo com a gente e foi para as redes sociais dentro das nossas redes. Isso foi mais rápido, né? A procura por Foi. você percebeu essa mudança? Como daí os pacientes ligavam na clínica e queriam ser atendidos por você? Percebi muita mudança. Na verdade, depois das palestras, dos vídeos, era uma coisa que o Fernando e você sempre falavam para mim. Não precisa investimento alto, fica tranquila, não precisa, vai dar certo. E aí, depois da palestra e dos vídeos que eu fiz, apesar da vergonha, né? Mas pareceu muito. Na verdade, elas ligam e eu quero a doutora que foi na escola. É assim a história. Eu quero a doutora que foi na escola. Nem conhecem, na verdade, muitos nem conhecem o meu trabalho clinicamente, só me viram na teoria. E já ligam já querendo a doutora que então não me conhecem, né? Não sabem se eu sou atenciosa, se não, mas eles querem. Então, eu meio que não acreditava antes. E depois que eu vi, eu escutei várias vezes as meninas comentando na clínica, olha, não, diz que vai esperar semana que vem, que é o dia que você vai atender, porque que é a dentista que fez a palestra, que é a dentista do vídeo. Muitas mães também, a hora que chega lá, fala, você é a dentista do vídeo? Eu falo, sou. Então, a gente não acredita. Antes você fica meio desacreditado, fala, não, mas como assim? Vai chegar, será que em todos os públicos? E chega mesmo. A procura é bem grande mesmo. Então, assim, o que acontece? São 3 pontos importantes para ser referência, né, Roberta? É a divulgação, ou seja, você aparecer, só o Sim, fato de você aparecer. E não só aparecer uma foto, né? Eu costumo é, dizer, é aparecer falando algo coerente, né? Ou mostrando que está ensinando ali as crianças algo de bom para a saúde delas, ou seja, agregando valor. Quando você aparece para o público certo, e foi isso que aconteceu com você, e você estava dentro das nossas redes sociais, mas o dentista pode ter as redes sociais dele. Ele sim, pode fazer o nome dele. Então, e não só redes sociais, você estava lá nas escolas, né? Que é um canal também muito importante para quem faz pediatria, ortodontia, que é o nosso foco. Então é a divulgação, e aí você começou a ser procurada, mas não basta só isso, né? Aí é é, importante é. dar um bom atendimento, saber Sim, a fechar o manutenção, né? tratamento, manutenção, aquele contato, aquele atendimento, aquele carinho, enfim, saber conduzir todas as consultas e o tratamento em si,
que também, se não for boa né, em realizar o tratamento, também perde tudo. Não fica. Então são esses três, é um tripé. E aí fideliza. E hoje a Roberta está com um nenezinho recém-nascido em casa, né? Lindinho, Felipe, lindinho, que ele é lindo, Roberto, você mandou a foto dele hoje, ele é lindo, lindo, lindo. E tá de licença maternidade, tem os pacientes desesperados que querem voltar com você, que querem ser atendidos por você, né? Na sua clínica ou em todas as clínicas que você atende. Né? Então, isso é ser referência, né? E isso, a consequência disso é ir aumentando o faturamento, porque aí você consegue atrair os melhores pacientes para você. Né? Então, hoje, o que aconteceu? E a Roberta, conta um pouquinho, Roberta, da sua experiência para gravar vídeo. Roberta não queria gravar vídeo de jeito nenhum. Eu fui laçada. Eu falei, tem que gravar, vamos fazer. Porque o que eu ensino para os dentistas fora das clínicas, né? Quem está comigo no método Dentista Referência, é justamente o que eu falo com os dentistas que eu ensino, que eu oriento dentro das clínicas. É claro que alguns seguem e outros não, né? Então, a Roberta, sim, quem segue se torna referência, ela não é a única nas clínicas. E como é que foi o primeiro vídeo? Essa é uma grande dificuldade do dentista. Conta um pouquinho, Rô. Nossa, eu me tremia. Se a câmera estivesse bem perto, nossa, foi uma superação para mim. Até no final a gente até conversou, né? Foi uma superação porque eu estava toda nervosa. Mas depois que começa, a gente vai na onda, né? Mas na hora eu estava super nervosa. Falei, Jesus, o que eu vou falar? Como é que vai ser? E aí a gente começou a conversar. Demorou para eu entender isso, como eu falei, demorou para eu acreditar, porque tudo a gente tem que acreditar. Então não adianta a gente também achar que não vai dar certo. Então aí demorou para eu acreditar. E aí eu falei, não, eu vou. Era um feriado, eu acho. Acho que eu lembro que era um feriado ou era um domingo que a gente gravou o primeiro. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Mas eu tava toda nervosa, eu tava tremendo, mas deu certo. E até hoje eu colho frutos desses vídeos que eu fiz bem poucos. Ela pega bem no meu pé, ela fala, vamos fazer. Eu falo, vamos fazer comigo, porque sozinha eu tenho vergonha. Ela fala, não, você não tem que ter vergonha. Então, ela incentiva bastante os vídeos, porque dá resultado mesmo. E foi legal que a gente fez um vídeo que foi um bate-papo, né, Roberto? Então, a gente conversou sobre assuntos relacionados à odontopediatria, né, que é o foco do atendimento da Roberta. E isso foi gravado, depois editado, e ficou um vídeo bem legal. E aí, não é só fazer o vídeo, é a gente também saber direcionar esse vídeo. Sim, né? Então, claro, chegar na pessoa certa ali nas redes sociais. Né? A Roberta e o marido dela, o Bruno, tem uma clínica, uma Dental Kids, abriram uma Dental Kids há pouco tempo, numa cidade vizinha de Campinas, em Sumaré, né? E a nossa equipe de marketing, direciona esse vídeo para os moradores de Sumaré. Né? Então, que vem a Roberta, que vem falando, e a gente não fica fazendo propaganda da clínica, né, Roberta? A gente, no vídeo, a gente dá informação. A gente dá informação relevante. É conteúdo mesmo. É conteúdo, só que ali, claro, está dentro de uma página de uma clínica. Né? Então, as pessoas já entendem que se aquilo for direcionado para elas, que elas perguntam ali o endereço, o telefone, e isso atrai muitos pacientes e atraem para a Roberta. Né? Porque é a Roberta que está aparecendo. Então, por isso que eu falo que é muito importante aparecer de alguma forma. Tem gente que tem muita vergonha de gravar vídeo assim, olhando para a câmera. Mas tem outras formas de fazer isso, de aparecer. Né? Mas tem que ser, tem que ser visto. A divulgação é muito importante. E Roberta, fala uma coisa para mim, só para o pessoal saber. Né? A gente tem uns encontros de treinamento lá na clínica, né? Tem. Então, assim, e eu ensino, às vezes eu divulgo isso. Uma vez teve uma aluna, olha que loucura isso, que ela entrou no método Dentista Referência, daí ela ligou lá na clínica, porque ela queria saber se eu era mesmo
a Ah, dona da você clínica. existia. Se eu estava lá, exatamente, se eu trabalhava lá, se eu atendia mesmo o paciente, sabe? Então, isso é interessante, porque às vezes as pessoas não têm a ideia ou não sabem se é mesmo, se é verdade mesmo. Né? Se eu estou lá com os dentistas, se a gente faz reuniões de treinamento, se eu ensino o dentista a chegar no seu 25 em um, né? Trabalhando em clínica, a gente, último treinamento nosso foi isso, não Foi foi? isso. Foi. Foi. Então, É, é assim, é o que eu faço, o que eu tenho de experiência nesses 24 anos, é o que eu compartilho dentro das com a gente. clínicas, porque uma clínica não cresce se os dentistas, eu acredito muito nisso, né? Se os dentistas que dão atendimento não crescerem também. Então, eu quero que os cirurgiões dentistas, que a minha equipe cresça lá dentro, porque assim a clínica como um todo vai crescer, o nome, enfim. Né? Então, a gente se reúne lá, né, Roberta? Sim, a gente faz encontros. A gente É, faz reuniões, sim. E com bastante conteúdo e ensinamento, na verdade. Ensinando a gente é isso, né? Como ser referência. Na verdade, eles batem bastante na tecla da referência mesmo, porque não adianta a gente só ficar, senão a gente vai ficar estagnado, você vai ficar dentro do consultório, mas você fica estagnado. Então, eles ensinam mesmo, a Carla ensina a referência mesmo, pra gente ser referência. E que nem ela falou, eu cheguei ali, imagina, não era nem um pouco conhecida, né? E eu tinha os pacientes que eram agendados, mas não que me procuravam. Então eu vi isso tudo acontecendo, eu vi isso tudo fazendo, é verdade, né? Então a gente vai vendo, parece que nem você falou, às vezes a pessoa não acredita nisso e não acredita que você passe isso pra gente. Mas toda a equipe dos dentistas da Dental Kids, a gente tem isso também. A gente tem é, toda reunião, a gente tem esse aprendizado aí. é. E assim, e você começou com a gente faz 5 anos, hoje você e o Bruno têm uma clínica, né? Vocês têm uma Dental Kids. E o dentista que aprende o caminho de ser referência, ele pode começar numa clínica e Sim, depois ter o próprio consultório dele. Né? Isso aconteceu com outros dentistas lá dentro, que eu vi sim, sim. crescerem lá dentro, no fim se mudaram de cidade, tiveram que sair das clínicas, o que foi uma pena, e abriram seus Seus consultórios próprios e hoje consultórios. estão super bem. Clínicas, né? Né? Clínicas, enfim. Então, é importante aprender qual é o caminho e o dentista que trabalha em clínica também pode, né? E Sim, isso que sim. eu queria trazer aqui, né? É, era uma coisa que eu nunca almejei, na verdade, eu não sonhava em ter uma clínica. E depois que eu entrei ali, eu fui, falei, não, eu acho que é esse caminho, porque para mim, eu falei, eu vou trabalhar, eu quero ficar no consultório, não ter tanta preocupação, eu vou ficar aqui quietinha. E aí eles me acordaram, a Carla mesmo, não, a gente não pode ficar parada, você tem que ter seu espaço, tem que ter seu lugar, você tem que ser referência. Então, sempre eles me incentivaram e acabou que viramos parceiros aí. É isso aí, estamos trabalhando junto aí e fazendo divulgação, né, Roberta? É, Fechando o é, tratamento, é isso, dando é. atendimento de excelência, e esse tem que ser sempre o objetivo, né? E, bom, eu acho que. Só para a gente finalizar, eu ensino lá dentro do método Dentista Referência, 19 canais para os dentistas atraírem pacientes para o seu consultório, tá? E a Roberta também é aluna do método Dentista Referência, né? O É, Bruno e também. o Bruno também. Um beijo, Bruno, para você que está aí assistindo. E a Roberta, olha que interessante, eu falo assim, se você não precisa estar nos 19 canais ao mesmo tempo, né? Então, a Roberta, por exemplo, participa de 2 canais de atração que eu ensino, que são as redes sociais, né? Anúncios nas redes sociais e palestras. Né? E a gente divulga as palestras através das redes sociais Redes também, né? sociais. Entre outros canais de divulgação. Então, muitas vezes o dentista acha que precisa fazer muitas coisas mirabolantes
né? E, na verdade, às vezes encontra aquele um caminho, né, Roberta? E vai nele e funciona bem, né? Não, foi uma coisa que eu até falei, eu até comentei com o Fernando, no começo, eu falei, Fernando, como é que a gente vai divulgar? A gente tinha acabado de abrir, estava abrindo a clínica, e tem gastos e tal. Eu falei, mas como que a gente vai divulgar? E tal, ele, Roberto, não precisa de muito dinheiro para divulgação, é só você fazer um vídeo, é só você vai ver que vai ter resultado. E eu toda desesperada, e de repente, a hora que a gente viu, tava com a agenda cheia aqui em Sumaré. Então, assim, coisas que não era nem um pouco conhecida. A clínica tinha acabado de abrir aqui, era conhecida em outros lugares. Aqui em Sumaré não tinha nenhuma. Então eu também nunca trabalhei aqui em Sumaré, então eu nunca fui dentista aqui. Ninguém me conhecia. E aí eles conheciam, pode ser que, na verdade, como é da região, eles conheciam a Dental Kids, mas não me conheciam. E a procura foi por mim aqui também em Sumaré. Então, é uma coisa que dá resultado, sim. Eu não também é coisa que eu não acreditava. Mas ele falou, não, você vai ver. Não precisa de muito dinheiro para você ser referência. Fica tranquila. E é uma coisa que a gente viu o resultado mesmo. É. Então, nossa, muito, muito legal, Rô. E aí eu trouxe, então, a Roberta, né, para mostrar, né, o que é ser referência, uma pessoa ali da vida real, dentro da minha rede de clínicas. É a primeira vez que estou trazendo, Rô, uma pessoa ali, um dentista nosso, né, nossos colegas ali do nosso dia a dia. E eu fico muito feliz em poder mostrar o que eu faço, né? Porque eu falo, eu ensino aquilo que eu faço. Eu e o Fernando, né? O Fernando é meu sócio, quem conhece a nossa história sabe que somos uma dupla, né? Eu não sou sozinha, né? E, claro, né? Somos uma dupla forte aí. De sucesso. E aí, Rô, então eu quero te agradecer, né? Imagina, eu que Por ter agradeço. participado. E, enfim, e fala assim, dá suas últimas recomendações. Então, vamos ver assim, quem está hoje vendo muita dificuldade, a gente está num momento único, né, na nossa história, difícil Sim, para todo mundo, sim. ninguém tá fora desse momento, né, uns mais, outros menos. E o que você falaria assim para o dentista que não sabe o que fazer nesse momento, está perdido? Dá o seu última recomendação aí. Na verdade, eu acho que comprar o curso é uma das coisas, que eu acho que participar do curso, onde a Carla ensina, não tô fazendo nem, não é porque nem a Carla, é porque é verdade, isso é real, o curso. E é muito bom para a gente entender. É possível fazer 25 em 1, é possível o dentista fazer 25 em 1 dentro de uma clínica, porque a gente faz 25 em 1 dentro de uma clínica que não é sua, é possível. A sua é uma consequência, você vai ter, às vezes você já tem, ou se não tem, é uma consequência, vai indo com o tempo. Como eu falei, não era um sonho meu, mas foi se tornando. Quando eu vi que, como vocês falam, tem uma hora que a gente não tem mais. Você fala, nossa, eu tô crescendo bastante ali dentro. Então, você vê que dá para você abrir, que dá para você fazer. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que uma pessoa guiando, porque eu sozinha, é o que eu falei, eu tinha passado por outras clínicas. Eu sozinha, eu não tinha. Eu tive esse incentivo, eu tive essas aulas antes mesmo da Carla dar mentoria, ela dava mentoria pra gente. Antes mesmo de ter o curso, de existir isso, a gente tinha essa mentoria e a gente tinha esses ensinamentos ali. E antes mesmo de ter o curso, a gente já fazia isso. Então, eu acho que é interessante participar dessa semana para vocês verem que isso é real mesmo, isso acontece. E é um momento, assim, da gente ter foco e não parar de acreditar. A gente abriu há pouco tempo e já aconteceu isso. E é isso, não parar de acreditar e entender que a gente vai conseguir. Daqui a pouco vai sair disso e com a agenda lotada. Mas para isso precisa a gente ter direcionamento, né? Então tem que ter direção. É isso aí, direção e entrar em ação, né, Roberta? Fazer as coisas, né? Fazer. Agir. Fazer. Não Ah, adianta ficar parado que não vai, né?
Então tá bom, Rô, obrigada. Obrigada por ter Obrigada a disponibilizado você. esse tempo. Você deixou seu nenê aí com a sua mãe, né? E eu agradeço muito, muito de coração e a gente vai continuar junto aí nessa Se jornada Deus aí quiser. de Se crescimento, Deus sempre quiser. crescendo. Tá Se bom? Deus quiser. Agradeço. Beijo, Obrigada. Imagina, obrigada. beijo. Beijo, fique com Manda um beijo Deus. pro Bruno e pro Pode nenê. deixar. E pro seu Pode pequeno deixar. também, pro João também. Pode deixar. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.